Leitura sempre fez parte da minha infância e adolescência. Então, por exemplo, mamãe fazia um esforço e comprava a coleção de Jorge Amado, e então eu lia os livros de Jorge Amado, a Teresa Batista Cansada de Guerra, Capitães de Areia, Mar Morto, lia Tolstói, Dostoiévski. Mas eu confesso, Graciliano Ramos, que pela idade eu não tinha esse olhar para o lado político. Por exemplo, eu me condoía, era solidária com a Teresa, porque era amante do grande fazendeiro e que era humilhada quando o fazendeiro morria, né? Ela servia para ser amante, mas não para herdar os bens físicos dele. Capitães de Areia me solidarizava com aquelas crianças de rua, que hoje a gente ainda vê, infelizmente. Jorge Amado escrevia isso muito, mas eu também não tinha esse olhar político, que era a ausência do Estado para aquelas crianças terem o direito a uma educação e para ter uma saída, porque sem educação não tem saída, né, gente? Então, a leitura, eu costumo dizer que quem não lê não sabe escrever. E também eu acho que a gente lê para sabermos que não estamos sós. Porque quando você começa a ler, Eu gosto muito do livro físico, viu, gente? Acho que não vou nunca aderir ao livro virtual. O livro físico, eu digo que quando a gente ingressa numa leitura dessa, você se distancia de tudo. E você passa a viver a vida daqueles personagens. Então, sempre defendi os livros. E quando fui tendo essa formação política, aí foi que eu comecei a ver, por exemplo, Paulo Freire, que é o nosso patrono da educação, que esteve em Angicos, no meu estado. O que eu observo é que Paulo Freire, muito além de alfabetizar, ele mostrava para aquela população que eles não estavam ali na extrema pobreza porque Deus quis, porque a gente vê que usam muito isso, mas sim pela ausência do Estado brasileiro, que não oferecia uma educação pública, né, uma saúde pública para eles, e que eles precisavam lutar por isso. A conscientização política, eu costumo dizer que todos os cidadãos e cidadãs têm que ter uma formação política. Lá em casa éramos 16 filhos de um pequeno agricultor, minha mãe costurava, mas eles tinham um olhar diferenciado. Meu pai é de 1911, mas ele achava que mulheres, ele e mamãe, tinham que se formar para poder se casar. E a gente tinha esse olhar para os livros, juntava muitas vezes o dinheiro da merenda escolar, que a gente era, depois do primário, saía de Jardim para Caicó, no ônibus escolar, para comprar aquela coleção de livros bons, que tinha todos. José de Alencar, todos os livros a gente comprava pequenininho, que era para ler. Isso era um sonho da gente. A gente, com o dinheiro da merenda, comprava livro, comprava jogos, como o Ludo, como isso. Essa cultura do livro, aliás, elas têm mais oportunidade e leem muito mais. Sou muito feliz porque minhas duas netas maiores, a menor ainda tem 6, 7 anos, elas têm uma verdadeira atração por livros. A maioria das vezes são a maior leitora das escolas delas. E eu costumo dizer, quem não lê não sabe escrever.